Boa tarde. Hoje estamos aqui para dar prosseguimento às lives da Diretoria de Museus dentro da programação da 18ª Semana de Museus. Eu sou Diogenise Oliva, museóloga, coordenadora do Parque Histórico Castro Alves. Estamos em nome de Maria de Fátima, diretora da Dimos, de João Carlos Oliveira, diretor do IPAC, e de Arini Santana, nossa secretária de Cultura do Estado da Bahia. Nosso tema hoje é gestão cultural pós-pandemia. Nosso convidado é Vinícius Zacarias, mestre em Ciências Sociais, especialista em Gestão Cultural e professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Vamos esperar ele aqui para poder entrar. Ele estava já na outra. Vinícius, se você está ouvindo... Esperar Vinícius entrar e... Bom, vamos trabalhar, vamos fazer a discussão hoje, é sobre os desafios enfrentados pelos gestores públicos da cultura da Bahia. No cenário da cultura da Bahia, após a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia de Covid-19. Vamos buscar refletir sobre soluções criativas, a usufruição na formação de público digital e o fomento à assistência a artistas e produtores no impacto na economia no setor. Estou aguardando aqui a solicitação do professor. Eu acho que ele ficou, que eu tentei fazer uma outra. Ele não está. Vinícius, Vinícius, eu não estou visualizando você aqui. Você entra, mas eu não consigo colocar você. Você tem que solicitar, Vinícius. Você não está solicitando, não está... Você não está solicitando para entrar. Pronto. Eu acho que agora vai entrar. Pronto, professor. Seja bem-vindo. Agora sim. Tudo bom, Nisa? Vamos lá. Tudo bem, vamos começar nossos trabalhos. Estamos aqui todos aguardando para ouvir um pouco sobre o que o senhor tem a nos mostrar. Ah, que isso, senhor. Então, Nisa, eu quero primeiramente agradecer ao Parque Histórico Castro Alves, à Diretoria de Museus do Estado da Bahia, né, ao IPAC, por ter me convidado para poder dialogar com vocês sobre gestão cultural pós-pandemia, né, nesse contexto aí adverso no mundo inteiro. A cultura foi o primeiro setor, digamos assim, a ser impactado com a pandemia, e provavelmente será o último a voltar, né? Nossa conexão não está muito boa, porque eu imagino as chuvas no Recôncavo Baiano está bem forte. Eu não sei se ele está falando do Recôncavo ou se ele está falando de Salvador. Isso também, dialogar contigo depois de, eu acho que uns 4 anos que a gente não se vê, porque eu fui estagiário do Parque Histórico Castro Alves. Durante 2 anos eu sou museólogo de formação e a gente se encontra agora de maneira digital, né? É muito interessante também essa quebra agora de paradigmas que está acontecendo no mundo inteiro e esses novos reajustes de encontros e de diálogos. Então, estou muito feliz e agradecer mais uma vez ao convite.
Vamos lá, vamos prosseguir falando um pouco sobre como nós podemos trabalhar a gestão cultural pós-pandemia. Então, Nisa, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando o que a gente poderia falar com as pessoas, né? Tanto aqueles profissionais da cultura, e aí eu estou englobando tanto museólogos, quanto historiadores, quanto produtores culturais, artistas, enfim, quanto os próprios usufruidores da cultura, né? Que são os visitantes, as pessoas os visitantes de museus, as pessoas que estão aí consumindo, né? De uma maneira de usufruição, né, da cultura, que acessam os lugares, que consomem os produtos culturais, que frequentam os espaços, os equipamentos. Então é algo que influencia na vida tanto de nós profissionais quanto das pessoas que também usufruem. E as pessoas que também não usufruem da cultura, digamos assim, no sentido de gestão, no sentido de equipamentos culturais, né? Frequentar museus, frequentar teatros, elas também recebem também um impacto econômico muito grande, sobretudo econômico, né, na vida dessas pessoas, porque a cultura é um organismo aí que gira em torno da vida e que, de forma direta, ela impacta também tanto nós profissionais, quanto as pessoas que também não estão nesse ramo, né, da cultura. Então, assim, ao mesmo tempo, eu observo que há um grande impacto, né, global em torno da pauta cultural, né, relacionada à pandemia, mas, ao mesmo tempo, não há uma segmentação, ou seja, não é algo que é direcionado especificamente a um setor, por exemplo, a organização da cultura, né? No que se diz respeito às secretarias de cultura, no que diz respeito às indústrias direcionadas a esse setor, ou seja, é algo pulverizado, impacta de maneira muito, muito intensa, mas ainda em termos de segmento é algo ainda pulverizado, é algo muito descentralizado, né? A gente não vê uma geração de dados muito precisos em torno, né, desses impactos, apesar de ter muitas iniciativas relacionadas à pesquisa na área de gestão cultural, por exemplo, aqui no UFRB, inclusive, professores do Centro de Culturas e Tecnologias Aplicadas têm feito pesquisas para saber qual é esse impacto. Então, assim, é um desafio muito grande, né? A gente poder levantar dados e poder dizer os reais impactos econômicos, sobretudo, porque uma cultura é algo muito grande, é algo muito universal, permeia toda a vida do sujeito, porém não está organizado em setores que a gente possa ter acesso a essas informações. Então, é um grande desafio falar sobre isso nesse momento. O que eu acredito, e levando em consideração o Parque Histórico Castro Alves, né, que é o lugar onde eu estagiei e o lugar onde está situado o berço do nascimento, o berço do poeta Castro Alves, né, um equipamento aí que tem mais de 45 anos, se eu não me engano, não, Nisa? Vamos fazer 50 anos no Pronto. Próximo ano. Já é agora em março. Meio Espero século. que daqui até lá esteja tudo em perfeito estado para que possamos comemorar juntos. Pois é, meio século de parque histórico, museu estatal, mas que tem um viés muito comunitário, né? Porque eu trabalhei num parque histórico durante 12 anos e eu sei que existe uma relação muito forte entre a comunidade e o parque. Um museu que recebe, ao mesmo tempo que é um museu, né, que tem um ares comunitário, ele recebe muitos visitantes externos a ele, né, de dentro e fora do Brasil. Então é um museu, um equipamento cultural, eu considero um dos mais significativos aqui no nosso estado, né? E sobretudo aqueles que são geridos pelo governo do estado. Então, como lidar com essa gestão, você como gestora coordenadora do parque, né? Como lidar com essa gestão em tempos que não pode mais receber visitação presencial, né, no museu, durante o tempo do isolamento social, né? Lembrando que, obviamente, a pandemia ela vai demorar um pouco para poder acabar esse processo, né, esse estágio de pandêmico no mundo, porém as medidas de isolamento, né, e de prevenção vão ter que acabar, não vão durar muito tempo, né? Quem sabe aí, no próximo 1 ou 2 meses a gente consiga afrouxar mais o isolamento, e aí vai ter que voltar as atividades que não vão ser mais normais, como eu já te falei, vão ser novos normais, né? Que novo normal é isso para a cultura?
e pensar isso no Parque Histórico Castro Alves. Então, eu acredito que o museu que já vem desenvolvendo, eu sei que o Parque Histórico tem um laboratório digital, tem um laboratório de informática, né? É um diferencial, porque a realidade, a grande maioria dos museus no Brasil não tem esses equipamentos que extrapolem aí a noção de sala de visitação, reserva técnica, né? Então, existe uma organicidade do Parque Histórico nesse sentido. Então, assim, o desafio desses grandes museus e dos pequenos museus é usar de estratégias criativas que a gente consiga tanto enfrentar o período agora de Covid-19, da pandemia, quanto quando voltar ao novo normal, né, ver o que é que de usufruto a gente pode tirar desse momento de crise, em termos de criatividade, em termos de modernização dos equipamentos culturais. Isso que acho que talvez a pandemia ela tenha colocado um desafio para todos os gestores da área cultural, que é a manutenção ou não digo nem a manutenção, mas assim, o vislumbre de uma modernização dos espaços, né? O lugar mais da contemplação, né, direcionados aos museus, ele está sendo sufocado. Hoje a gente precisa muito mais do que isso. A gente precisa de museus críticos e museus que estejam abertos à modernidade, às tecnologias, às novas formas de usufruição dos acervos, né? Essa é uma parte na gestão que me preocupa muito, porque dessa forma, quando começarmos a usar mais essas novas tecnologias e tudo isso começar a passar, nós vamos voltar àquela coisa de elitizar. Sabemos que pós-pandemia, nossa sociedade provavelmente vai entrar em uma grande recessão. Então, se eu começo a usar tanto essas tecnologias, se eu não vou voltar a elitizar bastante o museu. Então, também tem essa questão, esse receio com essas novas tecnologias. No momento, é só o que a gente tem, não tem outra condição. Agora nós vamos tentar fazer o sarau e vamos fazer de forma virtual. Então, tudo que acontecer nesse momento tem que ser desse jeito. Agora, o pós-pandemia, a nossa dificuldade, não só a gestão do público, mas também a gestão dos nossos profissionais dentro do museu. Porque eles terão que ter uma preparação prévia para receber esse público. E ainda tem toda a questão psicológica também, que eles também vamos ter que trabalhar todos, né? Então, isso que eu digo, né? Essa pandemia, muitas vezes, ela tem colocado pra gente muito mais questionamentos, né, do que respostas propriamente dito. A gente precisa, são desafios que são colocados no âmbito da gestão e entendendo a cultura como esse complexo, né, universal, como eu já falei, de grandes impactos, porém não tão mensuráveis por causa da pouca organização do campo em termos de coleta de dados, em termos de comitês gestores, enfim, nos coloca ainda em um papel ainda mais complicado nessa pandemia, né? Porque a área de saúde consegue mensurar, a área de educação consegue mensurar muito bem, mas a gente ainda não consegue mensurar qual impacto isso vai dar. Inclusive, quando a gente fala da área cultural e a gente fala da modernização dos espaços culturais, dos museus, da digitalização desses acervos, a gente precisa também entender e perceber e questionar, né, o lugar dessas tecnologias e o encarecimento dessas tecnologias, por exemplo. Então, assim, quando você coloca que há uma preocupação da elitização, que é um dilema aí clássico na área dos museus, né, desde quando a gente é formado, que os museus, infelizmente, ainda são vistos por grande parte da população como lugares de usufruição de uma classe dominante, né, inclusive a narrativa, as histórias, enfim, o museu não é um lugar onde a grande massa da população brasileira tem um costume de visitação, né, ainda é uma preservação, digamos assim, dessa mentalidade, dessas ideologias, e um embarreiramento social em torno disso também, né, porque muitos museus, inclusive, foram pensados dessa forma e hoje a gente está fazendo um movimento de poder democratizar esses espaços, né? Então, quando a gente fala sobre esse processo de encarecimento das tecnologias, também a gente está questionando e contestando e cobrando, né, do Estado, de uma forma generalizada,
das grandes empresas, né, das relações em torno do mercado, do alto custo que há esses equipamentos tecnológicos também. Então, há uma necessidade de democratizar a cultura, e democratizar a cultura necessariamente nos novos tempos, né? Há alguns filósofos que dizem que, inclusive, essa pandemia ela é o marco para o início do século XXI, né, digamos assim. Então, nesses novos tempos, nessa intensificação dessa globalização, né, que agora tá latente nas nossas vidas, a gente precisa democratizar a cultura, e democratizar a cultura é, de forma imediata, também democratizar a tecnologia. Democratizar a tecnologia, democratizar os equipamentos, né, é tão básico quanto ir à escola, é tão básico também como acessar essa dimensão tecnológica no mundo. Óbvio que o Brasil, frente aos outros países, tem dado passos assim muito pequenos durante muito tempo, não só desse processo, né, político que nós estamos vivendo, mas assim, durante muito tempo tem dado tem dado passos pequenos referentes a isso, né? Nós temos uma desigualdade muito grande no nosso país, bolsões sociais, assim, a gente tem 50 mil pessoas invisíveis socialmente, então assim, que não tem acesso nem ao menos a um celular, por exemplo, né? Então, assim, é um desafio ainda que nos coloca ainda mais reflexivos e ainda mais atuantes. Eu acho que agora, mais do que nunca, a cultura tem que ter esse poder mesmo, os profissionais da cultura, né, os museus, os gestores e as pessoas que são sensíveis, né, à causa, ao setor, eles precisam se unir em torno de soluções criativas mesmo e discutir a base dos problemas sociais, por exemplo, a desigualdade, e para poder tentar aí, a gente alçar ao longo dos próximos anos, reduzir o mínimo dessa desigualdade e dessa antidemocratização, né? Tipo assim, enfim, essa antidemocratização da essa é cultura. uma luta nossa há algum tempo, e nesse momento eu acredito que vai se tornar mais difícil ainda essa luta, exatamente por conta de toda essa da recessão que nós vamos passar mesmo, e nós já sabemos que ela virá, e isso vai distanciar bastante o público, pelo menos nos museus. Eu acredito que nós vamos ter esse distanciamento. Então, seria bem mais interessante tentar voltar ações que venham resgatar esse público. E, além disso... Opa. Como eu disse, estamos com uma chuva muito forte aqui no Recôncavo. Dele retornar, vamos ver se... Vamos lá, pessoal. Então, eu vou tentar continuar conversando aqui com vocês, falando mais um pouco dessa questão do que nós vamos ter no gerenciamento. Vou voltar um pouco para falar sobre o gerenciamento de pessoal, como enxergar esse retorno às atividades. Acredito, queria a opinião também aí de vocês que estão nos assistindo. Queria tentar ver o gerenciamento de pessoal, como podemos trabalhar, levando em conta todo o desemprego que está acontecendo em nossa sociedade. Então, quando retornar, essas pessoas que vão estar retornando, só um segundo, que Vinícius está tentando entrar de novo. Essas pessoas vão estar retornando ao trabalho, e nesse retorno do trabalho, nós vamos ter que trabalhar nosso pessoal também. Toda essa questão psicológica do nosso pessoal terá que ser trabalhada novamente para tentar colocar de volta, para que a gente possa trabalhar com o público e de uma forma que possa se receber o público, tendo em conta toda a precaução que nós vamos ter que tomar com o vírus. Então, terá que se mudar as salas de exposição, vamos ter que mudar a forma de recepcionar o público, toda a nossa monitoria terá que ser mais ágil,
teremos que estar com uma quantidade menor de visitantes ao mesmo tempo no museu. Isso tudo vai impactar muito. No âmbito, nos desafios, no que se refere aos equipamentos, a gestão desses espaços, realmente vai ser algo muito difícil, né? Vai ter que exigir muito empenho e dedicação e criatividade, sobretudo, né? Compreensão também por parte dos visitantes, por parte, né, da equipe macrogestora das instituições, que precisam estar aí a todo momento em constante monitoramento, né? Mas Nisa, eu ainda tento trazer uma reflexão maior em termos de pensar o aspecto da cultura em torno das nossas vidas, assim, né? Porque entendendo que o museu é um equipamento, é um espaço, é um lugar de memória, mas e aí eu fico pensando também no curso de museologia, por exemplo, eu sou professor do curso de museologia aqui da UFBA, né? Recentemente contratado, aí estou contribuindo durante um tempo, professor temporário. Vou contribuir durante um tempo com algumas disciplinas, e uma coisa que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: profissionais da área de museus, na área de museologia, na área da cultura, tudo, por necessidade, tem uma vibração com você. Ele está recebendo alguma coisa aqui, eu não sei como. Tudo bem. Vamos seguir aí. Continuar. O que acontece é o seguinte: a gente precisa entender que quando a gente fala de cultura, sobretudo, né, eles precisam e têm a necessidade de estarem engajados. Eu acho que é necessário que haja um engajamento, como você bem relata, a sua preocupação que existe em torno da elitização ainda mais dos espaços museológicos, né? Então é necessário que nós tenhamos engajamento frente a esses problemas. Então os museus, às vezes a gente tenta encaixar nas pessoas a noção que nós temos sobre usufruição de espaços culturais. Então assim, vocês têm que chegar, vocês têm que visitar, precisam assinar o livro de presença, vocês precisam participar das atividades educativas e depois ir para casa, por exemplo. Mas a gente esquece também que o museu, assim como é a cultura, ele é multifacetado. Então existem outras funções, e aí é lá professor Mário Chagas, que eu sou muito fã, né, que é um teórico da área da museologia, e os museus, eles precisam estar engajados, e existem diversas outras facetas para isso. Então os museus precisam ser lugares, inclusive, de reivindicações, lugares de organização para os novos tempos que vão chegar, né? Usufruir museus não é apenas ir para os museus e visitar os espaços, visitar a sala de exposição, mas pode ser um lugar propício para que a gente consiga, enfim, incentivar um senso civil público de coletividade entre as pessoas, né? Ceder o espaço do museu, como o Parque Histórico, inclusive, faz isso, porque eu sou testemunha, né? De ceder o espaço para outras atividades, entendeu? Que são atividades também culturais, mas que não são estritamente a visita à exposição, mas é o usufruir aí dos 52 quilômetros quadrados, se eu não me engano, que existe o Parque Castro Alves. São metros quadrados, quilômetros não. Não ficamos com a fazenda, ficamos com uma chácara dentro da fazenda. A gente vai para Tutão de Jesus, se for dessa forma. Eu realmente me coloquei mal. Mas tem fontes enormes aí, tem fontes nascentes, né, no parque, fontes significativas, tem instalações artísticas, enfim, tem um caramachão, enfim, tem diversas possibilidades. Então, assim, a noção de usufruição de espaços museológicos e de centros culturais, enfim, de espaços museológicos no mundo, ela também precisa passar por esse reajuste. A pandemia também trouxe para a gente esse desafio, né? Então, assim, o museu também tem que estar aberto, né, às transformações. E não só a gente, por exemplo, exigir do visitante que ele se adapte aos novos tempos. Nós também temos que nos adaptar e temos que entender. São problemas, dilemas clássicos na área dos museus da museologia e que agora, né, batem a nossa cara, né, digamos dessa forma, para que a gente possa realmente efetivar todos esses pensamentos, todas essas noções. Ontem, quando metros quadrados. Ontem, quando estávamos conversando sobre educação com Larissa, ela também colocou esse ponto de preparação dos professores para a chegada na escola. Então, ela já está pretendendo trabalhar, pelo menos os professores locais aqui, tentar trabalhar junto com o parque. Já essa preparação para o retorno das aulas e como poderíamos trabalhar juntos também no parque. Então, pelo menos essa parte da gestão, a gente já está tendo uma luzinha lá de como trabalhar. Agora vem todo
toda a outra a parte da discussão, refletindo as formas de usufruir melhor e de formação de público digital. Esse é o que mais me preocupa, porque pelaquela questão do acesso, de não elitizar. Isso. E é um caminho que não tem volta. Nós vamos começar a trabalhar com a parte digital e isso é fato. Vamos ter que estar sempre cada vez mais ligado com essa parte digital. Já estávamos começando a engatear, agora estamos dentro mesmo, essas lives, toda a programação da Semana de Museus esse ano tem que ser nessa forma. E aí, essa minha maior preocupação é essa, a questão de não elitizar tanto os museus, já que essa é uma coisa que a gente vem tentando trabalhar, atingir todos os públicos. Não é deixar o não elitizar, eu fico imaginando assim, todos têm que ter acesso. Então, a questão da parte digital é a parte que mais me preocupa. Como você vê essa condição? Olha, o tema é interessante que nós estamos vivendo a Semana de Museus, não é verdade? E o tema desse ano é Museus e Diversidade, se eu não me engano, não, Nisa? Exato. Museus e Diversidade. E falar sobre diversidade, como eu falei, diversidade, democratização da cultura, democratização da tecnologia, né? A conscientização sobre os problemas de classe que existem no país, desigualdade social, né? Em termos da classe, da raça, enfim, de gênero, inclusive. Então, tudo isso engloba no viés da diversidade. E diversidade, entender os museus, eu quero fazer uma relação com diversidade muito da virtualidade, por exemplo, né? Que é esse espaço efêmero, porque, enfim, a gente fala muito de cultura digital e a gente não tem ainda um entendimento de qual é a noção que se tem entre o digital e o virtual, né? Nós estamos fazendo uma interação aqui digital, mas, na verdade, a virtualidade ela existe sem depender, por exemplo, dessas tecnologias de digitalização, por exemplo. Então, o virtual é algo que pode mudar, é algo que é efêmero, algo que muda, que está em constante transformação, né? Isso liga diretamente com a diversidade. Então, são temas que se intercruzam ao longo da noção filosófica que a gente tem de cultura e de vida, né? Que é algo que está ali se retroalimentando, cultura e vida é algo que se retroalimentam, que traz toda essa capacidade da gente poder aplicar isso na nossa vida diária, inclusive na vida diária de você como coordenador do Parque Histórico Castro Alves, né? Eu queria, inclusive, trazendo essa ideia, mostrar para a gente, por exemplo, a necessidade que se tem agora, não só do parque, não só dos museus da Dimos, não só dos museus da Bahia, mas do Brasil inteiro, por exemplo, das digitalizações desses acervos. Então, assim, por mais que a tecnologia ela nos imponha ainda dilemas referentes à desigualdade e a pouco acesso democrático, né, é importante que a gente inicie processos que são lentos, mas que são significativos, de digitalização de acervos no mundo inteiro, como existe nos países, na grande parte dos museus da África, da Europa. Aqui no Brasil ainda está caminhando em passos incipientes, mas a gente precisa pensar em formas de trazer a noção de museus digitais, né, museus virtuais, que podem ser físicos ou não, mas trazer essas novas expressões, digamos, como a professora Teresa Scheiner, né, esses novos fenômenos de museu, né, para o mundo, porque eles nos propiciam a criatividade. Eu acredito que a criatividade, a cultura e a criatividade, eu sou grande defensor disso, né? A cultura e a criatividade, ela consegue furar qualquer tipo de estrutura social. Óbvio que não vai conseguir mudar de uma vez por todas através de uma revolução, não é isso que eu estou me referindo, mas ela consegue fissurar determinadas estruturas que visam e que afetam diretamente a questão da desigualdade social, o desemprego, a ocupação das pessoas. Então, assim, eu não tenho fórmulas, né, nem receitas de bolo para poder te dizer, Nisa, a gente tem que fazer dessa forma para a gente poder digitalizar nosso acervo, democratizar nosso espaço e deixar que o museu se torne ainda mais democrático possível. Eu não tenho essa receita de bolo, mas eu tenho, sim, reflexões, angústias que eu queria compartilhar aqui contigo, e aí, respondendo essa pergunta, é justamente isso. A criatividade, né? Exigir da criatividade é algo que é um elemento fundamental
para que a gente possa enfrentar tanto a pandemia agora quanto a pós-pandemia. Gestores culturais, eminentemente, são criativos, né? É uma característica eminente do gestor cultural. O que difere de qualquer outro gestor, né? É que nós, eminentemente, temos a obrigatoriedade de sermos criativos e ousados. E eu sei que a diretoria de museus do estado da Bahia, eu sei porque eu trabalhei durante 2 anos, fui membro da diretoria através de estágio, mas na verdade eu já me inseria, eu me sentia parte, né, da equipe e fui parte da equipe. Fez falta na equipe. Dá espaço e tem essa ousadia e essa criatividade. E o tema da Semana de Museus, que é a diversidade, ela é um tema que vestiu de forma muito tranquila e muito sob medida, né, esse momento que nós estamos vivendo com os desafios que tanto você quanto a Dimos têm pela frente, referente aos nossos museus. Aos 9 museus, se eu não me engano, são 9, né? 9 museus que a diretoria de museus coordena, né? 9 seriam no IPAC. Eu não sei lhe dizer até ao certo, mas eu acho que somos 7 dentro da diretoria. E porque tem as autarquias. Isso, claro. Porque o IPAC, a diretoria, ela é uma diretoria dentro do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. É isso, Nisa. Vamos seguir. Olha, a gente já está com 36 pessoas assistindo a nossa live. Tem um alcance bom. O horário não é muito propício, mas também não tem lá tanta concorrência como os horários. Eu acho que foi um horário perfeito e tá tendo muita live. Na verdade, hoje é a nova forma de evento, né, no mundo. É live, então assim, a concorrência é muito grande, mas mesmo assim eu tenho feito algumas lives, tenho acompanhado lives de outras pessoas e deixa eu te dizer, eu tenho acompanhado live de outras pessoas, Nisa. Eu estou ao vivo aqui com você, né? Falando para um monte de pessoas. Eu tenho acompanhado live de outras pessoas e esse número é um número significativo. Eu estou muito feliz, inclusive. Eu lancei na minha lista de contatos, enfim, eu sei que tem as pessoas da Dimos. A Yara Vascu aí apareceu daqui a pouco. Eu quero mandar um abraço para ela, dizer que eu morro de saudades da Yara, assessora de comunicação. E é isso. Vamos seguindo. Pronto. Deixa eu acender sua luz então, aqui. Vamos seguir. Tem uma bolinha aqui. Vou acender sua luz. 1 segundo. Certo. Vamos aguardar o professor. Enquanto isso, gente, eu queria perguntas também de vocês, mais participação no sentido da gente já ir colocando também todas essas indagações, que eu sei que muitos de vocês vêm também com essas indagações sobre como vamos reabrir nossos estabelecimentos, digamos assim, culturais. Pronto, professor, queria que você, se pudesse também abordar mais ainda essa questão da diversidade dentro dos museus, já que ele é o tema da Semana de Museus. Claro, sem dúvida. Enfim, o que é que a gente pode falar mais sobre a diversidade, né? A diversidade, ela é um elemento humano maravilhoso, assim, tipo, é algo que tá na vida das pessoas, em todas as formas, ninguém é como ninguém, todo mundo é singular um do outro, né? Acho que o desafio muito grande, são vários desafios, mas eu acho que o desafio ainda principal das instituições museológicas é se adaptar aos novos tempos, né? Por exemplo, o Parque Histórico Castro Alves é um museu biográfico, né? Da vida e das obras do poeta Castro Alves, que viveu, que nasceu, na verdade, em meados do século XIX. Então, assim, há muito tempo atrás. O quanto é desafiante para você, para toda a equipe curatorial do museu, né? Trazer uma narrativa histórica para os tempos atuais, em uma cidade interior, que tem Cabaceiras do Paraguaçu, que é a cidade onde está o PHCA, é uma cidade pequena. Cidade onde nasceu o poeta. É uma cidade pequena, né? Cabaceiras do Paraguaçu. Então, veja o desafio que se tem em nível de conceito e de curadoria, de poder trazer um poeta que nasceu aí há mais de, não sei, quase 200 anos atrás, se eu não me engano, né? Quase isso, né? Mais de 150 anos atrás, para os dias atuais. E ainda tem o desafio, mais um desafio ainda, dentre todos os colocados, né? De alçar o interesse isso da população, da comunidade mais jovem,
da geração 90, como é a minha geração, né? Eu nasci em 93, tenho 27 anos, então, assim, trazer essa... fazer com que esse projeto curatorial ele seja também instigante de interesse para essa população que está em outro tempo, né? Fazer essa relação temporal é uma forma criativa que tem muito a ver com a diversidade também. A gente fala de diversidade, a gente às vezes estigmatizou a ideia de colocar a diversidade apenas a diversidade de gênero, a diversidade sexual, as diversidades culturais que existem, mas a diversidade é um âmbito que permeia, inclusive, a geração, permeia os tempos históricos, os interesses, né? Existe conservadorismo dentro da diversidade, por exemplo, né? E aí existem moralismos dentro da diversidade. Então a diversidade é algo que nos rende muito, né? Do ponto de vista sociológico, filosófico e também do ponto de vista gerencial. Isso aí, para você, eu tenho certeza que você está balançando a cabeça e está concordando comigo, que você se identifica, na verdade, com todos esses desafios, né, que são colocados. Eu acho assim, a palavra-chave, Isa, para a gente poder entender a nossa conversa de hoje, que está acompanhando a gente agora aí pelo Instagram do Museus da Bahia, as palavras-chave para a gente poder entender esses novos tempos criatividade, é uma palavra-chave que a gente precisa colocar no nosso vocabulário de gestão para os tempos de pós-pandemia. A palavra de democratização é outra palavra muito chave também. É uma palavra mais chave do que as outras, no sentido é muito chave a palavra. E o desafio, né? Que aí vai ser esse tripé que se coloca para as instituições museológicas, né? Criatividade, democratização e desafios. Nos exige, né, engajamento. Isso é fundamental, porque não existe neutralidade em nenhum tipo de fazer, nenhum tipo de ofício, nenhum tipo de área de conhecimento. Mas para os profissionais da cultura, para os profissionais dos museus, o engajamento é algo fundamental. Os museus, como parafraseando o professor Mário Chagas, que é uma grande referência para mim, os museus, eles são lugares que precisam servir a vida, né? E nesse momento de pandemia, por exemplo, a vida, ela é o principal elemento de extinção, né? A gente está lidando diretamente com mortes, né? Hoje o Brasil já alcançou aí quase o número de 18 mil mortes por causa do coronavírus. Então, assim, veja que é algo que está no alcance de toda uma coletividade, mas enquanto nós, seres individuais, podemos fazer? A gente precisa ser engajados, na verdade, né? E entender que a pandemia é mais do que uma crise sanitária, é uma crise ética, por exemplo, que está surgindo no mundo. Né? Surgindo não, que se intensificou no mundo, porque essa crise já está se perdurando há bastante tempo. Nesse momento, nós notamos até com a questão do isolamento, a importância da cultura para as pessoas, porque começou a se buscar, até mesmo através dessas lives, mais teatro, mais música. Você vê que a necessidade da cultura se fez muito forte também. Então, as pessoas começaram a sentir falta disso e ver a importância da cultura. Claro. Eu acho que as pessoas, pelo menos quando eu converso, eu sempre sinto isso. Tem a falta do teatro. O teatro está fazendo falta, porque o cinema está sendo suprido com as novas mídias. Você consegue novas plataformas de streams, né? Netflix, HBO, eu não vou fazer propaganda. Eu estou tentando evitar falar exatamente pelo comercial. Mas o cinema tem até como seguir, se bem que nunca tem aquela magia de você estar no telão, vendo. Mas tudo isso, com a pandemia, eu acho que as pessoas sentiram mais essa falta do cinema. Claro. De como seguir isso, do cinema não, falo da cultura em geral, de música, até mesmo do presencial, porque ir ver o museu de forma digital não é a mesma coisa. E eu acho que até colocar de forma digital até instiga que a pessoa queira ir lá e queira estar, queira ver de perto. Eu ia tocar justamente nesse ponto, porque em nenhum momento, durante a nossa formação enquanto profissionais do ramo da cultura, né, do segmento cultural, do setor cultural, do ramo da cultura, da área cultural, do campo cultural, enfim, seja a nomenclatura que nós queremos dar nesse momento, mas de nós, eu não vi ainda ninguém, na verdade, na nossa área,
né, defender uma substituição dos valores e do consumo à cultura, à arte, né, que é esse consumo, esse acesso tradicional que nós temos. Eu acho que não, isso, não, eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, a visitação presencial ela é substituível, não é isso, mas talvez, isso é um questionamento, né? Talvez ela não seja suficiente nos novos tempos, por exemplo. Então isso quer dizer que existe também outras formas, né, de poder usufruir dos equipamentos culturais, por exemplo, que não tem essa fórmula aqui, como eu disse, não tem essa receita de bolo, mas a pandemia nos apresentou isso, por exemplo. Então, assim, nenhum tipo de acesso, ele substitui outro. Os museus digitais jamais substituirão os museus presenciais, físicos, tradicionais, digamos assim. Mas os museus tradicionais também, eles não podem perder de vista o tempo, né? Ele não pode perder de vista, é paradoxal isso, né? Não pode perder de vista o tempo, as modernizações, as atualizações de mundo, inclusive do ponto de vista tanto dos equipamentos, né, que você coloca do museu. Estou falando aqui de equipamentos de informática, mas assim, sala interativa, enfim, do ponto de vista dos equipamentos, né? E aí a gente sempre tem que estar ligado a essas artimanhas de uma filosofia liberal também, que está querendo fazer da cultura uma mercadoria também para venda, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas do ponto de vista dos equipamentos, mas também do ponto de vista de pensar o museu, pensar as atividades educativas, pensar a gestão, pensar o âmbito filosófico do museu. O que é isso? Então, assim, o que é um museu, por exemplo, né? Então a gente precisa pensar tanto do ponto de vista prático da vida diária da gestão, quanto do ponto abstrato, digamos, das aspirações, né, que nós temos sobre a ideia de preservação, de comunicação e de pesquisa, que é esse tripé aí da museologia, que a gente ensina aí, conversa nas aulas de museologia lá da UFBA. Nessa sua fala, me lembrou um fato que aconteceu aqui no parque. Estávamos sem internet, chove aqui, às vezes não estamos numa cidade do interior e zona rural, às vezes a internet cai. Então, algumas crianças queriam fazer pesquisas. E aí eu apresentei a eles a enciclopédia. E Imagine. Aí, quando eles disseram, aquilo foi para eles uma maravilha. Uma eles novidade. tinham o livro Google. Então, foi essa associação que eles fizeram. Nossa, eles genial, tinham o Google Nisa. ali no livro. Genial. É justamente isso que é um exemplo, esse exemplo que você deu é um exemplo que mata aí tudo que eu falei, no sentido de criatividade, de diversidade, por exemplo, né? E o paradoxo dos novos tempos, por exemplo. Porque o que é novo, muitas vezes, é o que já foi velho, mas para essa geração se torna novo. Então, eu descobri um Google que é físico, por exemplo, que é um livro, né? Isso é fantástico, por exemplo. Isso é uma inovação. Eu apresentar uma biblioteca para os estudantes, né? Se você não contextualizar, as pessoas acham que você está variando das ideias. A biblioteca, o livro é uma tecnologia, uma das mais antigas da história da humanidade, né? Uma tecnologia de conhecimento, onde você tem as frases organizadas em sequência de páginas. Mas, assim, hoje o livro também, ele está em outros espaços, mas não substitui o livro, o formato original, por exemplo. E quando você apresenta esse formato clássico para os estudantes que não estão habituados a essas novas plataformas de conhecimento, eles se veem em uma metamodernidade, digamos assim. Então, digamos, eles viram o passado como algo novo. Então, isso é criatividade. Isso é inerente, como eu falei, à gestora cultural. Por isso que você é coordenadora do Parque Histórico, porque você tem essa sensibilidade. E eu fico muito feliz, assim, foi um exemplo maravilhoso. Inclusive, vou anotar para poder falar nas minhas aulas. E seguindo mais sobre... Agora eu quero falar um pouquinho, você colocou no seu planejamento sobre assistência a produtores, a artistas, o impacto econômico para o setor. Uhum. Olha, de imediato eu vou trazer uma referência, não é referência, eu vou trazer um exemplo da minha vida aqui enquanto gestor cultural. E eu atuei durante um tempo na área da gestão pública, na cultura, aqui,
na minha cidade. Hoje eu não faço mais parte, mas eu acompanho muito durante esse tempo que eu trabalhei, né, na gestão pública da cultura na minha cidade, eu fiz vários contatos com outros artistas, agentes culturais, que, enfim, para a política pública nós chamamos de fazedores de cultura, enfim, a comunidade cultural, os agentes da cultura. Hoje, de algo imediato, o que se apresenta é a necessidade, por exemplo, dos cachês, né? Essas pessoas pararam de fazer shows, porque não pode aglomerar pessoas para poder fazer atividades culturais, e os cachês, eles também foram, enfim, suspensos. Então, há uma necessidade imediata, por exemplo, agora, o recurso imediato é o recurso das lives, por exemplo. Né? É o recurso das lives. E eu, enquanto um agente político na minha cidade, tenho proposto, junto com outros políticos de mandato, por exemplo, eu sou assessor parlamentar, né? Sou assessor legislativo, na verdade nem parlamentar, que eu não estou no Congresso, mas sou assessor legislativo na Câmara de Vereadores de Muritiba, de um mandato do vereador Paulo Ricardo. Ele, enfim, recentemente sugeriu que fossem feitas contratações de bandas a partir de lives. Isso é uma resposta a longo prazo? Não é. As lives vão substituir os shows? Não vão. Mas, de imediato, eles são uma resposta a essa precariedade que existe dos cachês, por exemplo, entendeu? Então, é uma forma de você realmente colocar um dinheiro imediato para comprar coisas imediatas para sua vida. Então, assim, exige da gente esse esforço, né, de forma imediata, mas também a gente vai ter que pensar o pós-pandemia, porque, infelizmente, nos próximos 2 anos é um prognóstico que eu faço. Não sou especialista na área de biomedicina, nem de infectologia, nem de epidemiologia, nada disso, mas eu faço pelo que eu vejo nos portais de informações, especialistas falando. Nos próximos 2 anos vão ser tempos difíceis, do ponto de vista econômico e do ponto de vista sanitário também. Então, assim, é urgente que a gente ponha a cabeça para funcionar. Como é que a gente vai trabalhar isso? A criatividade. Mais uma vez, eu reitero. A proteção ao pessoal de cultura agora se torna bastante necessária. Só através da união de todos que nós vamos conseguir esse tipo de trabalho, de conseguir estar. Agora, eu acredito que a sociedade, ela necessita da cultura, não tem... a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então, e arte. Exatamente. Não tem como então, fazer cultura, sempre vai ser necessário. Não tem como fazer cultura com a barriga vazia também, né? Tem isso. Exatamente. Então, a gente precisa... com a cobrança dessa cultura, vai se chegando as coisas. Eu acredito que não sou tão pessimista como você nos próximos 2 anos. Antes disso, nós vamos conseguir andar um pouquinho. Vamos lá. Lógico que vamos passar por uma recessão. O resto do mundo também vai cair nessa, então não tem muito para onde correr. Vamos passar por essa recessão, mas não vai ser tão demorado assim, espero. Pois é. Já estamos nos nossos últimos 10 minutos, viu, professor? Que pena. Já... Isa, que estranho você me chamar de professor, porque até ontem você era minha supervisora aí no parque. Mas você é professor, é mestre, logo, logo será doutor. A gente faz um esforço para poder, enfim, estudar um pouco, né? E agora não tem outra alternativa, eu tenho que estudar em casa o tempo todo, estou aqui em isolamento social há mais de 2 meses, quase 2 meses, né? Não saio de casa só para o essencial. Mas estou usando isso também, eu tô usando isso também como um tempo para produção. Não que você seja... Eu vi alguns amigos meus psicólogos e algumas correntes da área da psicologia têm criticado essa pressão das pessoas produzirem o tempo inteiro, porque o mercado, enfim, né, o capitalismo está exigindo que as pessoas produzam, mas eu acho que é interessante que a gente consiga produzir de forma satisfatória o que nos dá prazer, consumir o que nos dá prazer, fazer o que nos dá prazer nesse momento de pandemia. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho estudado muito, eu tenho... assistido muitas coisas e, sobretudo, planejando a vida para o após isso. Acho que esse exercício de planejar a vida, botar no caderno, o que é que eu vou fazer nos próximos 5 anos, qual é o curso que eu pretendo fazer, eu vou, enfim, voltar para a academia, não vou fazer uma dieta, enfim, planejar a vida, eu acho que é um exercício muito saudável, assim. Eu falo de forma muito subjetiva a minha psique, né?
é um ponto de vista muito saudável, assim, porque você faz disso também um exercício de esperança, né? Dias melhores. Então, como que isso Eu vai vou acabar? voltar só para a gente fechar, voltar ao assunto da gestão de pessoal. Como você acredita que possa ser feita essa gestão das pessoas que vão voltar, retornando também a museus, as pessoas que vão voltar ao trabalho dentro da instituição em si, da instituição museu? Como essa preparação para esse pessoal, para essa equipe, que também não vai chegar com a cabeça já psicologicamente pensando de forma psicológica, todos vamos estar, não só o visitante, como profissional de museus. Nós vamos receber visitantes, trabalhamos com o público, então vai necessitar de proteção e tudo isso. Como você acredita esse retorno às visitações? De forma imediata, precisa ter uma reeducação. Vão ser reorientados os nossos hábitos, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, assim, para a área de museus, para os profissionais, para os agentes de museu, os agentes profissionais da área de museus, precisa passar um processo de reeducação, de reajuste profissional. Acho que a educação para o patrimônio, que nós trabalhamos aí constantemente, ela vai exigir que seja inserida um novo item dessa educação para o patrimônio, que vai ser uma educação sanitária, por exemplo. Então, assim, formar não, mas qualificar, né? Profissionais da cultura, profissionais de museus, museólogos, técnicos de museus, mediadores culturais, enfim, educadores de museus, a lidar com o novo público, além de você estar trabalhando com a educação para o patrimônio, mas também vai ter que trabalhar com a educação sanitária, um exemplo, que vai preservar vidas para aquelas pessoas também, né? Então, assim, códigos e procedimentos de higienização constante, distanciamento, considerável entre as pessoas, né? O número de pessoas que vão entrar nas instituições precisam ser mais reduzidos, enquanto outros que... Ainda bem que o Parque Histórico tem uma grande 52 quilômetros quadrados. Quilômetros de novo, metros. Eu fiz de sacanagem, mas se não você tava somos uma fazenda, é uma chácara. 52 metros quadrados tem uma área imensa, 52 né? mil metros quadrados. 52 mil metros quadrados, área imensa. Mas outros museus, por exemplo, não tem. Um exemplo. Então, assim, a gente tem que com certeza, nós temos a sorte, não só disso, mas o auditório ser aberto, o museu a casa é relativamente pequena e tem muitas janelas. Tem muitas janelas, isso mesmo. Vamos repensar a expografia, porque da forma que ela está, nós temos ar-condicionado e salas totalmente fechadas. Então, terá que ser repensado. Já estamos pensando nisso, e mexe também na expografia. E aí você vê que a gestão dialoga já receber esse com a segurança da própria... Então, tem que mudar um pouco a política de segurança, enfim. Vai exigir de vocês um exercício criativo muito grande para poder fazer isso. Eu sei que, assim, nas voltas às aulas, no curso de museologia, né? Estou ansiosíssimo para voltar. Enfim, tomara que seja o mais breve possível. Eu vou estar inserindo nas disciplinas de educação patrimonial também reajustes de educação sanitária, isso que é fundamental, de higiene, por exemplo, né, para poder lidar com o coronavírus. Toda essa parte nós vamos ter que estar já preparando para receber esse público, que de certa forma vai ser um público novo, porque vão chegar ávido pelas informações, por novas informações, até mesmo por diversão, e vão estar ávidos pela diversão e preocupados também com essa questão do higiene e de proteção, porque de certo vamos conviver com o vírus por algum tempo. Também não acredito que uma vacina saia tão rápido, então mesmo que reabra, vamos ainda estar convivendo com o vírus. Então vai ter que... O trabalho ainda promete muita coisa, muito estudo, é tudo muito novo. E vamos continuar com os estudos e com esses debates, fazendo mais lives, dividindo mais algumas coisas, repensando tudo para poder colocar nos eixos os museus para receber, e digo que é esse novo público, porque realmente todos seremos novos depois. É verdade. Nisa,
Eu acho que já está chegando no fim da nossa live, né? Porque está sinalizando aqui. Já. Temos Eu 4 queria minutos. aproveitar esses Um 4 pouquinho minutos mais, porque eu restantes desliguei e liguei. para agradecer a você, agradecer a você enquanto coordenador do Parque Histórico Castro Alves, agradecer à Diretoria de Museus da Bahia, agradecer ao Instituto Patrimônio Cultural e Artístico da Bahia, IPAC, Governo da Bahia, pela oportunidade de poder propiciar esses momentos de debate, esses momentos de reflexão, né? Onde são colocadas muito mais perguntas do que respostas, a oportunidade de a gente poder se ver, se encontrar novamente, né? Refletir sobre esse novo normal que vai ser após a pandemia, né? Dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, agradecer e dizer da minha felicidade de poder te encontrar depois de um bom tempo aí, sem a gente se ver agora de maneira digital, né? Você aí em Cabaceiras, eu aqui em Muritiba, no Recôncavo da Bahia. Mandar um abraço para toda a equipe do Parque Histórico Castro Alves, a equipe de monitores, mediadores educacionais, a equipe de gerência, a equipe administrativa, e dizer que eu estou gostando desse negócio de live, viu? Começar a adotar isso toda semana, vou fazer as minhas também. Viu? Espero que uma das primeiras turmas a nos visitar seja a sua, professor. Olha, eu vou te dar um spoiler que eu não estava previsto, mas assim, já coloquei no meu cronograma de aulas, que a última atividade das 5, eu estou ministrando 5 disciplinas lá na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no curso de Museologia. Uma dessas disciplinas é estudo de cultura material, e tem estágio curricular e tem seminários temáticos diversos. Mas para as disciplinas de estudo de cultura material, sobretudo, e alguns estudantes das outras disciplinas, eu já coloquei no planejamento que nós íamos fazer uma visita no Parque Histórico Castro Alves, está agendado para agora para junho. Infelizmente, com a pandemia, tivemos que adiar, né? A universidade, né, suspendeu as atividades, o reitor João Carlos, inclusive, o presidente da Andifes e uma das pessoas que eu mais admiro da gestão educacional no Brasil, suspendeu as atividades de forma muito profissional, muito responsável, né? O departamento também se mobilizou em torno, a gente suspendeu as atividades presenciais, estamos trabalhando de forma remota, e aí a gente pretende, né, que assim que acabar o isolamento social, as medidas forem afrouxadas, que houver possibilidades, né, de houver possibilidade de a gente poder fazer a visita no Parque Histórico, pode ter certeza que nós vamos estar aí em breve, assim que possível, com a turma de museologia da UFBA, para a gente poder fazer uma visita e explorar tudo que o Parque Histórico tem a nos oferecer. Não vai ser uma visita de um dia, não, viu? Vai ser uma visita de 2 dias. Eu não sei se... Não sei se você, quando estava aqui, já, pelo menos vendo você já estava, mas nosso acervo, não é bem a sua disciplina, mas nosso acervo já está todo digitalizado, nossa documentação já é toda em forma digital. Então, vocês podem acessar isso, não é bem a sua disciplina, não é? Mas, se tiver, nós não temos a visita digital, mas nosso acervo é todo já digitalizado. Parabéns, parabéns. Bom, já chegou o final do nosso tempo, eu vou me despedir das pessoas que estavam aqui conosco, grata pela participação e agradecer a você. Muito obrigado, professor, e parabéns por tudo. Obrigado. Espero você, ver logo, Nisa. doutor. Na próxima, vou